E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que traz um pouquinho de medo, de aflição, um pouquinho de pressão também, de ansiedade, que é sobre a faculdade, né? Sobre qual área seguir, sobre qual carreira a gente vai escolher para nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre como tem sido a minha trajetória, né, dentro da universidade, dentro da faculdade, como foi o meu processo, porque eu tranquei uma faculdade, hoje estou fazendo outra e vou me formar nessa e possivelmente vou começar outra agora também. E trazer outros exemplos de pessoas que convivem comigo, né? Sobre como foi essa entrada na faculdade, como foi a escolha da sua área. E trazer 3 dicas aqui que eu considero muito importante que podem aliviar um pouquinho essa ansiedade, esse medo, essa aflição que muitas vezes nos incomodam, né, nesse processo, porque é um momento importante na nossa vida, é algo que a gente vai escolher, que vai seguir e correr durante toda a nossa vida, né? Muitas vezes, em algum momento da trajetória, a gente pode acabar mudando, como foi o meu caso, mas em muitos casos, né, na maioria deles, as pessoas escolhem a área e trabalham nela durante toda a sua vida. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Que eu acho muito interessante eu trazer um pouquinho da minha vida e sobre essa questão de ter trancado um curso, né? Porque quando eu saí do ensino médio, eu tinha muita clareza daquilo que eu queria, né? Eu achava que tinha, só que algo dentro de mim estava muito restringido, assim, porque eu sempre gostei da área da saúde e eu escolhi, né? Eu optei por entrar na universidade na área da saúde, fui para enfermagem, fiz 7 semestres e um pouco de matéria do oitavo e tranquei a faculdade, né? Por que que eu tranquei a faculdade? Em simultâneo a isso, eu trabalhava com música, era professor de música e o meu trabalho exigia que eu fizesse uma faculdade de música, né? Então, no meio da pandemia, eu comecei a fazer as duas faculdades juntas, comecei a ver que eu não conseguia me dedicar 100% para uma e 100% para outra. E vendo assim, botando na balança, né, eu sempre fui um apaixonado por música, eu sempre amei música. Só que eu considerava a enfermagem uma área mais estável. Eu considerava uma área que fosse me trazer um retorno financeiro melhor e que a música poderia ser meu hobby, a minha diversão. Só que ela se tornou meu trabalho no decorrer dos anos e foi a minha fonte de renda e tem sido, né? Então eu optei por entrar na faculdade de música e trancar a enfermagem. E não me arrependo. Pelo contrário, em muitos momentos eu me arrependi de não ter começado música quando eu saí quando eu saí do ensino médio. Só que uma das coisas que eu percebi, né, quando eu saí do ensino médio é que eu não tinha maturidade para escolher o que eu queria da minha vida. Pô, um jovem de 16, 17, 18 anos, ele não tem uma maturidade suficiente para decidir muitas vezes o que ele quer da vida. É claro que muitas pessoas saem do ensino médio, que é a maioria, né, escolhem uma área e se realizam nela, que é o caso da minha namorada, que saiu do ensino médio, entrou direto na universidade, se formou aos 22, já tem uma pós, trabalha na área que ela escolheu, é muito realizada nessa área e ama muito o que faz. E o caso da minha mãe, né, que ela foi se formar depois de anos, com 42 anos, agora começou uma pós-graduação e ela foi descobrir a área que ela amava depois de tempo. E aí eu percebo muito, né, que isso é de pessoa para pessoa, que é a dica número 1 que eu trago aqui, a lição número 1 que eu tirei, né, que cada pessoa tem o seu tempo. Eu tive que passar por essa faculdade de enfermagem, amadurecer, aprender algumas coisas, para depois entrar na faculdade de música e entender que se eu fizesse um bom trabalho com música, eu também teria um retorno financeiro, porque eu seria valorizado por aquilo que eu faço. E claro, se eu fizesse bem feito, com dedicação e com excelência, as portas iam se abrindo gradativamente, que foi o que aconteceu. Hoje eu sou muito realizado naquilo que eu faço. Existem pessoas e pessoas. Talvez você saia do ensino médio hoje e não entre direto numa faculdade, porque não é o momento que você acha que tem que entrar. E tudo certo. O seu amigo pode entrar depois que saiu do ensino médio e você não, e tá tudo bem também. Hoje a sociedade nos impõe que a gente, de uma forma natural, né, que a gente tem que sair do ensino médio e entrar direto numa faculdade. Mas não precisa ser necessariamente assim. Isso não é uma regra, isso não é um padrão a ser seguido. A gente pode escolher esperar, olhar as áreas que a gente tem interesse, pesquisar, conversar com pessoas e tudo mais, para a gente ter um pouco mais de certeza daquilo que a gente quer. E não se deixar levar pela maioria, sabe? E muito que acontece, às vezes, a pressão, né, que a gente tem dos amigos, dos pais, dos familiares, de seguir uma área que na verdade a gente não quer seguir, né? Que eles falam,
por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Tu tem perfil para aquilo, tu tem perfil para aquilo. Sendo que às vezes a gente tem o perfil, mas não é aquilo que a gente de fato quer. E tudo certo. E a segunda dica que eu trago aqui também, que eu aprendi e tirei de lição, é que nós temos que olhar os exemplos, mas a gente não pode se basear 100% neles. Em muitos momentos eu tinha um preconceito com a música, em relação à enfermagem, primeiro por não ser uma área tão estável, vamos assim dizer, e por achar que ela não me traria um retorno financeiro bom. Isso era um preconceito que eu tinha. Porque eu olhava os exemplos, né, e me baseava neles. Só que cada trajetória é uma trajetória e cada vida é uma vida. As oportunidades que vão aparecer para mim dentro da música talvez não apareçam para outra pessoa que faça a mesma faculdade que eu. Por quê? Porque a minha vida é a minha vida e eu vou construir as minhas oportunidades e outra pessoa vai construir a dela. É aquela famosa frase que tem na internet, né? Você faz a sua sorte. E isso é muito comum, a gente olhar para os exemplos e se basear neles. Ah, porque eu conheci um programador que ganha 40, 30 mil, então eu vou fazer programação e daqui tanto tempo eu vou estar ganhando 30, 40 mil. E muitas vezes isso pode não acontecer, por quê? Porque aquela pessoa se dedicou de uma forma, eu vou me dedicar de outra. Aquela pessoa estava no local certo, na hora certa, no momento certo. Ela conheceu as pessoas, porque tem a questão do networking também, tu conheceu uma pessoa que te indicou para outra, enfim. Tudo é muito variável, então a gente pode olhar os exemplos, mas a gente não pode se basear 100% neles, porque a minha vida é a minha vida e a minha trajetória é a minha. Eu vou construir a minha trajetória, a minha carreira profissional e outra pessoa vai construir a dela. Às vezes as pessoas podem te perguntar, poxa, mas tu trabalhando com isso, como é que tu chegou nesse ponto? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes a pessoa vai seguir a mesma receita de bolo e não vai dar certo, porque cada pessoa tem um jeito diferente, tem uma forma diferente de trabalhar, enfim. Isso varia muito. E isso é a nossa segunda lição, né? Para você olhar para os exemplos, mas não se basear 100% neles. E a minha terceira e última dica que eu trago aqui é tudo bem não saber o que você quer. Porque às vezes a gente se martiriza, né, por não saber o que quer fazer da vida. E tudo bem, como eu dei o exemplo da minha mãe, né? Ela só foi descobrir o que ela ama fazer depois de muito tempo. Ela entrou na faculdade com 38, 39 anos, eu não lembro qual foi a idade. E se formou aos 42. E isso é muito comum também. Muitas pessoas só vão descobrir o que gostam depois de bastante tempo. E a gente é muito novo, né? Eu percebo assim, hoje eu tô com 24 anos, eu vou me formar com 25 e eu penso, poxa, eu sou muito novo ainda. Tem tanta coisa pra viver, sabe? E a minha meta, na verdade, quando eu fazia enfermagem, né, era me formar aos 22, fazer uma pós-graduação, um mestrado e começar a dar aula na universidade. E não que isso não vai acontecer, mas vai acontecer no tempo que tem que acontecer. E talvez isso possa também não acontecer, né? Porque eu carrego sempre uma frase que um amigo meu costuma dizer, né? Que é: nem sempre a vida segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E isso é muito fato, né? Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Eu sempre trago comigo que não existe o tal do acaso, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Então, tudo bem você não saber o que você quer fazer agora. Você ainda tem tempo para pensar, a gente ainda é muito novo quando a gente sai do ensino médio, às vezes não tem maturidade suficiente para escolher o que a gente quer fazer da nossa vida, porque é um ponto importante, é uma decisão difícil, é uma decisão importante. E a gente precisa de tempo para pensar, porque no ensino médio a gente é jogado muita informação e só se fala de vestibular, 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 o que acaba sendo muito chato e muito maçante. E a gente não consegue muitas vezes pensar direito nas coisas. E pra gente chegar ao final desse vídeo, finalizar esse vídeo, eu vou dar uma dica bônus, né, que eu já falei em outro vídeo, que é a famosa frase, né, viva para agradar a si mesmo. Se você puder olhar para essa frase e pensar, eu quero fazer algo que vá ser do meu agrado, e não fazer isso para agradar outras pessoas, para fazer a vontade de outras pessoas, porque em muitos casos a gente vai se tornar muito infeliz na profissão que a gente escolher. Porque a gente escolheu pensando em outra pessoa, porque outra pessoa queria que a gente fizesse isso, ou para realizar às vezes o sonho e o desejo de outra pessoa. Então, se você puder, viva para agradar a si mesmo. Faça algo que vá ser do teu agrado, porque profissão é uma coisa que a gente vai levar durante toda a nossa vida. Então, pensa, ser infeliz durante 30 anos não vai ser uma coisa muito legal. Então, pense bem, reflita bastante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários também o que você tem pensado, para você que está saindo do ensino médio, para você que já saiu, mas que não sabe qual área seguir, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e o que você tem pensado, né, sobre a faculdade, para a gente conversar um pouquinho aqui nos comentários, beleza? Então até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado vocês e até mais. Valeu, é nóis!